Muito bem, a palavra do Senhor que se encontra em João capítulo 11, versículos 45 em diante, que diz: muitas pessoas que tinham ido visitar Marta viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Então os fariseus e os chefes dos sacerdotes se reuniram com o conselho superior e disseram: o que é que nós vamos fazer? Este homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão crer nele. Aí autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo e o nosso país. Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote, disse: vocês não sabem nada. Será que não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído? Naquele momento, Caifás não estava falando por si mesmo, mas como ele era o grande sacerdote, naquele ano estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados por toda parte. Daquele dia em diante, os líderes judeus fizeram planos para matar Jesus Cristo, nosso Salvador. Queridos irmãos e amigos, esta palavra ela é aceitável, pois é a palavra do Senhor. O testemunho de Lázaro. A Escritura não registra uma palavra sequer falada por Lázaro, irmão de Marta e Maria, mas ele se tornou uma das maiores provas da veracidade de afirmações sobre Jesus, sua mensagem e sua divindade. Aleluia. Obras milagrosas serviram como prova da mensagem pregada, e por isso acompanharam as novas revelações divinas. E em vários momentos da história, quando Deus escolheu Moisés para revelar a lei que governaria os israelitas até a morte de Jesus, ele lhe deu poderes milagrosos para confirmar a mensagem. Quando Elias e Eliseus inauguraram o período dos grandes profetas do Antigo Testamento, eles realizaram milagres notáveis, até multiplicando alimentos e ressuscitando mortos. Conhecendo este povo apenas pano de fundo das obras de Deus, glória a Deus, os judeus que presenciaram os milagres de Jesus entenderam prontamente seu significado. Ficaram admirados por seus milagres e concluíram corretamente que, glória a Deus, sinalizaram a apresentação de uma nova doutrina, conforme Marcos 1:27. De todos os milagres que Jesus realizou, um dos mais importantes foi a ressurreição de Lázaro, um amigo da aldeia de Betânia, poucos quilômetros, glória a Deus, distante de Jerusalém. No final do seu ministério, Jesus estava em Pérea, a região a leste do Rio Jordão, quando recebeu a notícia de que este seu amigo estava doente. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já havia morrido e sido enterrado. Porém, o poder de Jesus para ressuscitar este homem impressionou todos os presentes naquele dia. Aleluia! Mas o impacto, meu irmão, deste milagre, o testemunho da vida de Lázaro foi muito além do que nós podemos pensar daquele dia, além das pessoas em luto naquele dia, todo mundo pensando da situação que havia morrido Lázaro. Pensamos na importância da ressurreição do irmão de Marta e Maria. Nós temos 4 pontos a observar. Ele desafiou as pessoas presentes a tomarem decisões sobre Jesus. Glória a Deus. Cada pessoa que encara as evidências sobre Jesus tem o direito de decidir como reagir. Ninguém é obrigado a aceitar as provas para crer em Cristo, mas a decisão de aceitar ou rejeitar o Filho de Deus terá implicações eternas. Por isso, chama a sua atenção.
Naquele dia em Betânia muitos creram, enquanto outros foram correndo para falar com os inimigos de Jesus, conforme João capítulo 11, versículo 45, 46, que diz: muitas pessoas que tinham ido visitar Marta viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. E aí daí em diante começou a perseguição. Quando você começa a fazer o trabalho de Deus, que começa a dar certo, as coisas andam direitinho, aí o inimigo, ele fica impressionado, revoltado e começa a lhe perseguir. Aqui começou a perseguição. Jesus havia ressuscitado Lázaro. A ressurreição de Lázaro apresentou um enorme problema para os líderes religiosos naquela época. Em parte por causa do seu conceito errado das implicações do reino de Cristo, conforme João 11, 48, que diz a palavra de Deus: se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão crer nele. Aí as autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo e o nosso país. Era essa a preocupação deles, sacerdotes na época. E em parte por seu medo de perder poder sobre o povo judeu, estes líderes, eles sabiam que a vida de Lázaro complicava a sua causa. Para tentar suprir essa evidência, então, meu irmão, eles decidiram tentar matar este amigo do Senhor. Já pensou? Versículo 9 ao versículo 11, está escrito na palavra de Deus, no capítulo 11 de João, que diz a palavra de Deus. E Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Aleluia! Glória a Deus. Jesus havia ido para ressuscitar e ressuscitou. E foi, em parte, um problema muito sério para aquele povo na época, para os religiosos. Terceiro ponto, a ressurreição de Lázaro também contribuiu para ao crescimento do Evangelho. No livro de Atos está escrito: o progresso da causa de Cristo nos meses e nos anos depois da ressurreição de Lázaro é especialmente impressionante contra este pano de fundo de oposição dos religiosos. Porque 3.000 pessoas foram convertidas, aleluia, a Jesus em apenas um dia. Lá em Atos 2:41 está escrito. E o crescimento continuou por um bom tempo. 5:14 de Atos diz que uns 30 anos mais ou menos depois, o número de discípulos de Cristo em Jerusalém tinha chegado a dezenas de milhares. Atos 21, versículo 20. Irmãos, amigos, Lázaro não é mencionado neste livro, mas quando João escreveu o seu relato do Evangelho, provavelmente o último das 4 biografias de Jesus na Bíblia, ele deu destaque especial a este milagre. Glória a Deus. Tudo indica, meu irmão, que as pessoas que ouviram o Evangelho em Jerusalém, no início da igreja, teriam acesso direto, glória a Deus, a esta importante prova que morava perto de Jerusalém, o nosso irmão Lázaro. Irmãos, amigos, essa é uma coisa imbatível, a fé em Jesus, glória a Deus, mas o inimigo sempre trabalha para querer destruir. Por isso nós vemos aí a situação, a preocupação daquele sumo sacerdote Anás, Caifás, na época, querendo matar Jesus. A ressurreição de Lázaro, um ponto importante que nós vemos aqui, nosso quarto ponto. A ressurreição de Lázaro serve para evidências importantes para nós, para mim e para você. Foi um dos sinais apresentados para servir como base da fé. Fé de todos os leitores da Bíblia, quando diz estes sinais, aleluia, porém foram registrados para que creias que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenhas vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. Por isso você que está nos ouvindo, se lembre, meu irmão, minha irmã,
Jesus Cristo, nosso Salvador, conforme diz aqui a palavra do Senhor. Aleluia. Veio, portanto, a trama para matar Jesus quando Jesus ressuscitou a Lázaro. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. E o povo, aqueles religiosos, ficaram todos revoltados, ficaram eles com inveja e começaram a planejar matar Jesus. Mas algumas pessoas voltaram, apesar de ter aqueles que acreditaram, vem sempre aqueles que vão fazer a confusão. Voltaram e avisaram ali os sacerdotes, os fariseus e os chefes dos sacerdotes, se reuniram com o conselho superior e disseram: o que é que nós vamos fazer? Este homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão crer nele. Aí as autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo e o nosso país. Então Caifás, que naqueles anos era o grande sacerdote, disse: vocês não sabem de nada, ele vai morrer. Será que não entendem vocês que é melhor que morra só um homem do que uma nação? Então, naquele mesmo momento, Caifás não estava falando apenas por si mesmo, mas, glória a Deus, como ele era o grande sacerdote naquele ano, estava profetizando que Jesus iria morrer pela nação. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, a gente ser amigo de Jesus é muito importante, mas às vezes nós somos perseguidos. Lázaro queria matá-lo, queria tirar a vida. Um homem que já havia morrido uma vez, tinha que morrer outra vez. E depois, meu irmão, como é que ficava? Jesus tinha que ressuscitar ele novamente? Meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo, se lembre, temos que nos preservar, temos que orar, pregar a palavra e procurar fazer a vontade de Deus e vigiar, porque tem muitos cabras pela aí que querem também esses religiosos tirarem, se possível, até a nossa vida. Assim como naquele tempo queriam tirar a vida de Lázaro, e aí depois determinaram que não morreria Lázaro, mas sim morreria Jesus Cristo, para que acabasse com a questão. No entanto, cada gota de sangue que o Senhor derramou na cruz, aleluia, foi a minha vida, foi a sua vida e a vida de milhares de pessoas que fomos salvos pelo sacrifício do Senhor, que o nosso Pai Celestial aceitou esse sacrifício de sangue para resgate de nossas vidas, da vida que estava presa pelo inimigo, pelo pecado, que aí está, que tão de perto nos rodeia. Então Deus nos tirou e Deus nos guardou, e aqui estamos anunciando: tenha cuidado, adore a Deus e viva para a glória do santo nome do Senhor, porque colocamos aqui 4 pontos importantes. A ressurreição de Lázaro desafiou as pessoas presentes a tomarem decisões sobre Jesus. A ressurreição de Lázaro também apresentou um enorme problema para os líderes religiosos. A ressurreição de Lázaro também contribuiu no crescimento do Evangelho. E por último, a ressurreição de Lázaro, glória a Deus, serve como evidência importante para todos nós, sabendo que Jesus Cristo, ele cura, ele salva, ele batiza no Espírito Santo, ele opera maravilha, levanta o caído, fortalece o fraco, dá vista ao cego, faz o surdo ouvir, faz o mudo falar, faz o coxo andar. É o Senhor que faz essas obras. E tudo isso foi entregue para a igreja fazer em o nome do Senhor. Você que é igreja, você que é membro do corpo de Cristo, sinta-se abençoado, honrado em estar com esse privilégio de fazer, mas não sinta tanta alegria. A alegria é pelo seu nome, o nosso nome está escrito no livro da vida, tá bom? Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças te damos, ó Pai querido, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estarmos aqui para juntos realizar esse trabalho, meu Pai. O Senhor vem abençoar a mim cada dia mais. Olha para nós com esse olhar de carinho, nos guarda debaixo do teu precioso sangue, nos livra daqueles que querem tirar nossas vidas. Em o nome de Jesus, Pai, eu te peço, em o nome de Jesus, eu te agradeço de agora e para sempre. Amém.